Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Alguns meses atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre o método de ordenação Bubble Sort, a ordenação bolha. E o André Araújo, que é um dos nossos inscritos, a quem eu mando um grande abraço, sugeriu uma abordagem sobre outros métodos de ordenação. Valeu, André, obrigado pela sugestão. Então, dando continuidade a esse assunto e atendendo o pedido, eu vou falar hoje sobre o método Insertion Sort, ou no velho e bom português, o método de ordenação por inserção. Agora, existe um outro método, pessoal, que eu gostaria de falar, que é o método Shell Sort, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, mesmo porque ele usa alguns princípios do método de inserção. Então, é importante conhecermos o algoritmo de ordenação por inserção para que possamos entender melhor o método Shell Sort, que veremos no próximo vídeo, tá legal? Muito bem, então vamos ao Insertion Sort. Pessoal, esse método, apesar de ser mais eficiente que o método bolha, o Bubble Sort, ele é bastante simples e também é usado para ordenação de pequenas listas de dados. A diferença entre eles é que o Bubble Sort, o método bolha, vai percorrendo a lista em um único sentido, fazendo a comparação de dois em dois itens adjacentes. Então ele compara aqui o primeiro item com o segundo, se precisar trocar ele faz a troca, aí depois compara o segundo com o terceiro com o quarto e assim por diante até o penúltimo com o último item, fazendo a troca. É claro que quando ele faz uma varredura, a lista pode não estar totalmente ordenada, então ele volta para o início e realiza outra varredura. E o processo vai se repetindo até a lista estar totalmente ordenada. Sendo assim, são necessárias várias varreduras dentro de um laço de repetição, até a lista estar totalmente ordenada. Caso vocês ainda não tenham visto, pessoal, é importante que assistam um vídeo sobre o Bubble Sort, que está disponível aqui no canal. Bem, agora o método de inserção, o Insertion Sort, realiza uma única varredura. Tá? Ele também compara de dois em dois, assim como o Bubble Sort, mas da seguinte forma, olha. Aqui eu tenho uma relação, que são 9 itens que eu coloquei, já coloquei alguns valores só para a gente entender o processo. Ele faz o seguinte, ele compara o primeiro com o segundo item. Então, no caso aqui, 1 e 3 não precisa trocar, então ele compara o segundo e o terceiro, que é o 3 e o 4, também não precisa trocar. Vai comparar o terceiro com o quarto, que é 4 e 2, aí sim ele vai trocar. Então, trocou o 2 pelo 4, aí ele volta. Compara o 3 com o 2, precisa trocar. E depois volta mais ainda. Compara o 2 com o 1, aqui no caso não precisa trocar, então ele prossegue. Tá? Ele vai comparar o quarto item, que é o 4, com o 7. Não precisa trocar, avança. 7 com 9, avança. 9 com 5, aqui precisa trocar. Então, ele realiza a troca e volta. Comparando o 7 com o 5, trocou, volta mais uma vez, compara o 4 com o 5, não precisa trocar, então ele avança aqui para o sétimo item. Aí compara o 9 com 6, precisa trocar. Volta, compara o 7 com o 6, não precisa, aliás, precisa trocar mais uma vez. Volta, compara o 5 com o 6, aí sim, não precisa trocar. Aí ele vai comparar o oitavo item com o último, o nono item. Aqui vai trocar e pronto. A lista está totalmente ordenada. Então veja que ele realizou uma única varredura e dentro dessa varredura ele ia voltando. Então, existe um loop mais interno para fazer essa ação retroativa. Tá? Agora, para explicar melhor, pessoal, esse método dentro de um contexto real, vamos considerar um jogo de cartas, onde eu recebo 6 cartas e, para colocá-las em ordem, eu vou aplicar o método de inserção. Então, vamos lá. Então, eu recebi 6 cartas, vou abrir a primeira, abro a segunda também para comparar. 4 e 5, não preciso realizar nenhuma troca. Aí eu abro a próxima carta, comparo 5 com 2, tenho que trocar. Aí depois eu volto, comparo 2 com 4, também troco. Aí abro a próxima carta, é o As, comparo com o 5, o As é a menor de todas, Preciso realizar uma troca. Aí eu volto,
Observe que a comparação é sempre com os itens adjacentes, tá? Aí eu comparo 4 com o as, troco, e comparo 2 com o as, troco também. Aí eu vou abrir a penúltima carta. Aí comparo 5 com 3, opa, tenho que trocar, volto, comparo 4 com 3, troco, e comparo 2 com 3. Aqui não precisa trocar porque já está na ordem. Aí eu abro a última carta, comparo com a penúltima, 5 com 6, não precisa trocar. E assim as minhas cartas estão ordenadas através do método de inserção, Insertion Sort. Muito bem, agora pessoal, para a gente analisar a eficiência desse método em relação ao método Bubble Sort, vamos aplicá-lo para classificar esse vetor que tem 9 elementos desordenados. Aqui a ideia é contar quantas comparações e quantas trocas serão realizadas, porque isso determina a velocidade, né, do método. Ou seja, quanto mais comparações e trocas forem feitas, mais lento, né, se torna o processo. Então vamos lá. Aqui nesse caso eu vou comparar o 4 com 5, né, os dois primeiros itens, não preciso trocar, fiz uma comparação apenas, observem. Aí eu vou comparar o 5 com o 8, não preciso trocar, vou comparar o 8 com 2, faço a troca e volto, comparo o 2 com o 5, faço a troca e volto mais uma vez, comparo o 4 com 2 e troco. Tá? Então nesse momento eu já fiz 5 comparações e 3 trocas. Próximo item é esse daqui. Ó. Vou comparar agora o 8 com o 9, não precisa trocar. Vou comparar o 9 com 1, aí realiza a troca. Volta, compara o 8 com 1, troca. Volta, compara 5 com 1, troca também. Volta mais uma vez, compara o 4 com 1, volta. E comparo o 1 com o 2. Troco, pronto. Aí eu vou analisar agora o próximo item, que é esse 9. Comparo o 9 com 3, troca. Comparo o 8 com o 3, troca. Comparo o 5 com o 3, também troca. O 3 com 4, troca. O 3 com o 2 não troca. Então, aqui já, né, observe que a lista já vai se ordenando de forma que todos os elementos que estão à esquerda já vão estar ordenados, diferentemente do método Bubble. Agora aqui ó, já fiz 16 comparações e 12 trocas. Então vamos lá, próximo item é 9 com 7. Troco, aí volto, comparo 7 com 8, troco. Volto, comparo o 7 com o 5, não precisa trocar. Então, aí eu venho, comparo o penúltimo com o último. 9 com 6, troco. Volto, comparo o 8 com 6, troco. Volto mais uma vez, comparo o 7 com o 6, troco também. E comparo o 6 com o 5, aqui não precisa trocar, já está ordenado. E assim o vetor está totalmente ordenado. Então, observe que existe um laço principal que percorre o vetor, né, do início até o fim, mas existe também um laço secundário, um laço mais interno, que se for necessário vai retroagindo, voltando para fazer as comparações com os itens anteriores. Então esse é o método Insertion Sort. Observe que aqui nós fizemos 23 comparações e 17 trocas. Agora, o método Bubble, né, se eu fosse utilizar o método Bubble Sort, eu também faria 17 trocas, mas o número de comparações seria mais que o dobro. Tá? Nesse caso aqui, seriam exatamente 48 comparações. O dobro, né, mais que o dobro do número de comparações que nós fizemos aqui no Insertion Sort. Tá? Então, Insertion Sort, né, com esse pequeno exemplo, já deu para perceber que ele é mais eficiente, né? Ele é mais rápido do que o Bubble. Agora, pessoal, vamos ver o algoritmo para a gente implementar, né, esse método. Eu escrevi aqui um algoritmo em linguagem C, então vamos dar uma analisada antes da gente ver a execução. Vamos lá. Está aqui o algoritmo inteiro, né? A primeira linha, vamos, né, tentar explicar linha por linha para ficar mais claro. Olha, na primeira linha,
é a iniciação da função insertion sort. É um nome, né, que eu dei para a função. Tá? Essa função ela vai receber dois parâmetros. A lista é um vetor, né? Observe aqui que a lista é um vetor que vai conter os nossos itens, né, desordenados. E o segundo parâmetro é o tamanho, ou seja, quantos elementos tem nessa lista. Próxima instrução aqui dentro, né, da função, aqui eu estou declarando as variáveis que serão utilizadas. A variável i vai ser o controle, ó, do laço principal, aquele laço que avança, né? A variável j vai ser o controle do laço interno, aquele laço que vai voltando, que vai retroagindo. E a variável aux ela vai ser uma variável auxiliar que vai armazenar o item que está sendo comparado, tá? Vamos chamar de item base aqui, tá ok? Depois eu tenho uma estrutura for, essa estrutura for vai fazer o laço principal, então eu vou começar em 0 e vou até o penúltimo item da lista, tá? Aqui tem alguns detalhezinhos, pessoal, eu escrevi aqui, olha, percorre o vetor a partir do primeiro item, o i igual a 0, até o penúltimo item, i igual a tamanho menos 2. É o seguinte, pessoal, aqui na linguagem C, o vetor, o primeiro item de um vetor é o item 0, tá? Ele começa o vetor no item 0. Então, nesse caso, como a gente tem um tamanho de 9 itens, eu vou ter as posições de 0 até 8, para representar os itens 1 até 9. Tá? Como esse laço principal tem que correr do primeiro ao penúltimo item, então o primeiro item é o 0 e o penúltimo item é o 7. Então, eu tenho que fazer um loop de 0 a 7. É justamente o que a gente faz aqui. Olha. O i começa em 0 e ele vai valer enquanto for menor que tamanho menos 1. Tamanho é 9, 9 menos 1 é 8, menor do que 8 é 7. Então, ele faz o loop de 0 a 7. Tá ok? E a cada ciclo ele dá um mais, né? Ele incrementa 1 nessa variável contadora. Tá ok? Bom, em seguida eu testo, né, se aquele item i, né, quando o i for 0, ele testa o item 0 com o item i mais 1, com o item 1. Quando o i for 1, ele testa o 1 com o 2. Ou seja, ele vai testando os itens adjacentes, né, para verificar se é maior. Se caso o primeiro item for maior que o segundo, ele vai fazer a troca, né? Então, o primeiro passo é armazenar, né, naquela variável aux que nós declaramos aqui em cima, o valor que está na posição i mais 1 da lista. Tá? Então, está escrito aqui, olha, se o item i for maior que o item i mais 1, armazena o item i mais 1 na variável aux. Uma forma de resgatar aquele valor, porque agora eu vou ter que fazer uma permuta, né? Fazer uma troca. Aí, em seguida, olha, na próxima linha, eu vou colocar na posição i mais 1 o valor que está na posição i. Então, eu matei o valor, né, aquele valor que agora está resgatado no aux. Tá? Então, eu já coloquei o valor da posição i, né, na posição anterior, na próxima posição da lista. E aí eu coloco o valor do aux na posição i. Então, com isso, eu fiz a troca. Eu troquei os valores, né, de posições. Tá? Aí, em seguida, pessoal, eu faço um j igual a i mais 1. Tá? Então, dando uma lida aqui, olha, armazena na variável j o índice do item anterior, que é o i menos 1, para iniciar o laço interno, que fará as comparações do item base, que é o item aux, com os itens anteriores. Tá? Então, aqui eu decremento o j, aí inicio aqui uma estrutura de repetição while, enquanto j for maior ou igual a 0. Então, eu vou voltando a lista até ele encontrar a posição 0. Ou então, até encontrar um item que não esteja fora de ordem, como a gente vai ver. Tá? Aí eu faço o teste. Dentro desse loop while, eu testo se o valor base, né, se o aux, é menor do que o valor anterior, representado aqui pelo j, né, o item j da lista. Se for menor, ele vai fazer a troca. De novo, ele vai trocar. Então, ele vai trocar aqui embaixo. Ó. Ele vai falar que o j mais 1 vai ser igual ao lista j, e o lista j vai receber o valor de aux.
Ou seja, ele vai permutar, ele vai trocar, né, os valores para colocá-los em ordem, tá? Aí, caso contrário, ou seja, se ele não encontrou um valor menor, né, para fazer a troca, ou seja, se ele não trocou, ele vai dar um break. O que é o break? Ele sai fora da estrutura while para continuar com o loop externo, né, com o loop principal. Então, dando uma lida aqui, olha. Caso contrário, ou seja, se o item anterior não for maior que o item base, o laço while será abandonado, né? Que é a instrução break, saiu fora do laço. Agora, se ele realizou uma troca, né? Caso tenha ocorrido uma troca de itens, a variável j vai ser decrementada. Eu tiro 1 da variável j para ele comparar com o item anterior, né? Para ele fazer aquela volta, né? Aquela varredura de volta. Tá? Aí faz isso e volta aqui para o while. E isso vai se repetir enquanto j for maior ou igual a zero. Agora, quando o j chegar em zero, ele sai fora da estrutura. Tá, ok? E aqui a gente finaliza, né? Essa chave finaliza a estrutura while. Essa chave finaliza esse if, né? Que verifica na estrutura principal se o item está desordenado. Essa outra chave finaliza a estrutura principal, né, o comando for principal, e essa última chave finaliza a função. Então é isso. Então nós temos aqui um algoritmo já adequado, né, que representa o método insertion sort. E agora vamos abrir o nosso DebC++, né, que é o nosso ambiente de desenvolvimento de linguagem C, e vamos ver o funcionamento desse algoritmo na prática, tá? Então vamos lá. Então está aqui, abrindo o DebC++. Eu já tenho o programa pronto, tá? Não vou digitá-lo não, para não perder tempo, tá bom? Então eu vou abrir, deve estar aqui, olha. Tá, insertion sort. Muito bem, vamos analisar, olha, pessoal, esse é o mesmo código, tá? Que eu acabei de demonstrar, tá aqui, ó, o método insertion, tá? O mesmo código que nós analisamos. Eu só incluí algumas linhas, algumas instruções para a gente contar o número de trocas, tá? Então eu inseri aqui uma variável trocas e inseri também uma variável comp, o comp está aqui em cima, aqui. Eu declarei uma variável trocas inteira e uma variável comp para fazer a comparação, tá? E em alguns momentos aqui eu inicio trocas com 0, aqui eu faço comp ser somado em 1, toda vez que eu realizo uma comparação eu somo 1 aqui no comparação, mesma coisa aqui, eu estou comparando e estou também somando, né, a cada momento, aliás, em dados momentos, né, quando realiza-se uma troca eu somo também 1 na variável troca, tá? O resto aqui é igualzinho o algoritmo que nós acabamos de ver. Então, aqui a chamada da função eu fiz da seguinte forma. Eu declarei uma lista, né, um vetor, com aqueles mesmos valores, né, do nosso exemplo que acabamos de ver lá nos slides. Tá? Então, está lá 4, 5, 8, 2, 9, 1, 3, 7, 6. Tá? Então, esse vetor aqui nós vamos submetê-lo à ordenação. Aqui na rotina principal, eu imprimo, aqui eu estou imprimindo aqui alguns textos, né, informativos, né, para que a gente tenha um controle, tenha uma visão, né, do que está ocorrendo. Então eu mostro primeiramente a lista, tá? Eu imprimo aqui a lista desordenada, aí eu chamo o método insertion sort, né, mandando aqueles parâmetros, né, a lista e o n é o tamanho da lista, está aqui, ó, n é igual a 9. E depois que ele retorna, né, eu mando imprimir aqui a lista ordenada para a gente ver. E também mando imprimir aqui, olha, aqueles dados, né, quantas comparações foram realizadas e quantas trocas foram realizadas. Tá? Então está aí a rotina. Vamos ver se ela funciona. Então vamos lá, executar. Pronto. Já executou, pessoal. Então está lá a lista original, olha, 4, 5, 8, 2, 9, 1, 3, 7 e meia. A lista ordenada está aqui, de 1 a 9, com os dados ordenados.
número de comparações 23 e número de trocas 17. Justamente o que nós vimos, né, na nossa demonstração. Tá ok? Para vocês terem uma ideia, o método Bubble Sort, eu acho que eu tenho ele aqui, eu vou abri-lo, só para a gente comparar com essa lista, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir o método Bubble. Bubble Sort, achei. Tá? Esse aqui é o método Bubble Sort. Tá? É um outro programa, ele tem o algoritmo, de acordo com aquele algoritmo que nós vimos no vídeo anterior. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar depois postado para vocês, tá? Os dois programas, assim não precisam ficar digitando. Vou rodar então esse Bubble Sort só para a gente ver se as comparações estão corretas, né? Se a quantidade de comparação está correta. É justamente aquilo que eu tinha dito. Ó. A lista original é a mesma lista que nós fizemos, né? Os testes, ele ordena. Número de comparações, 48. Vocês viram? No método insertion, de inserção, ele fez 43 comparações. Aliás, desculpe, 23, né, comparações. Foi menos que a metade. O número de trocas continua o mesmo, 17 trocas. Tá? Então, com isso, a gente percebe que o método insertion é muito mais eficiente do que o Bubble. E é isso então, pessoal. Bom, por hoje vamos ficar por aqui. Aguardem o vídeo do Shell Sort para a gente dar continuidade a esse assunto, tá ok? Grande abraço a todos e até a próxima.